Olá! Neste vídeo nós vamos ver alguns erros jornalísticos com o verbo haver. Mas antes de mostrar esses textos jornalísticos com erros no uso do verbo haver, eu vou falar sobre as duas funções deste verbo. Tá? Então está aqui no quadro, vamos até pegar aqui uma caneta e continuar. O verbo haver pode ter a função de verbo auxiliar, ou o verbo haver pode ter o sentido de existir, ter, ok? Então vamos ver alguns exemplos deste caso aí para vocês verem. Depois eu coloco os textos para vocês, aí vocês vão ter noção do erro dos textos. Então, por exemplo, ele havia perdido o ônibus. Vamos lá. Aqui nesse caso nós temos o quê? Um verbo auxiliar, tá? Que é usado nas locuções adverbiais, nas locuções verbais, que são dois verbos, um auxiliar e um verbo principal. Então aqui nós temos dois verbos, uma locução verbal, um verbo auxiliar e um verbo principal. Aqui o verbo haver está funcionando como verbo auxiliar. Nesse caso, ele não é impessoal, ele é pessoal. Então ele vai para o plural se for necessário, dependendo. Ó, ele é pessoal, ele tem aqui um sujeito. Tá? Então, se eu colocar isso daqui, esse sujeito no plural, ele vai para o plural também. Olha, eles haviam perdido o ônibus, ok? Então, o verbo haver, quando ele está funcionando, quando ele tem a função de verbo auxiliar, isto é, quando ele aparece numa locução verbal, que são dois verbos, um auxiliar e um principal, nesse caso ele é verbo pessoal, portanto ele conjuga-se no plural, se for necessário. Aqui ele é pessoal, olha, a gente tem sujeito, tá? O verbo pessoal é aquele que conjuga eu, tu, ele, nós, vós, eles, as pessoas, né, do discurso. Aí, tá, ok, fácil de entender, sem dificuldade. É uma coisa que a gente faz naturalmente. No verbo haver, que há o problema, é quando ele tem o sentido de existir. Nesse caso, esse verbo é impessoal, esse verbo não é conjugado, portanto, ele não vai para o plural, tá ok? Vamos colocar aqui dois exemplos para vocês verem. Verbo haver, vamos usar esse ônibus aqui, ó. Ah, mas que coisa. Havia um ônibus no estacionamento. Havia um ônibus, singular, tá? Plural. Havia 5 ônibus no estacionamento. Esse verbo haver aqui, nesse caso, ele é impessoal, ele não está concordando com nenhum sujeito. Então, ele não pode ir para o plural. Existir, é do verbo existir. Então, aqui, quando as pessoas perguntam, né? Mas aqui nesse caso, havia um ônibus, não é um ônibus havia? Não. Um ônibus é objeto direto, verbo transitivo direto. Tá? Objeto direto. Então, este verbo haver aqui é impessoal. Se ele é impessoal, ele não flexiona no plural, ok? Bem diferente desse, olha. Bem diferente desse. Deu para vocês perceberem? Então, eu vou colocar aqui no quadro mais um ou dois exemplos para fixar isso daqui, fixar essa definição aqui. Olha aqui, eu coloquei dois exemplos com o verbo haver para ver se vocês percebem
quando nós vamos usar no plural, quando é pessoal e quando é impessoal, ok? Os policiais encontraram drogas na caixa. Haviam encontrado ou havia encontrado? E haviam drogas na caixa ou havia drogas na caixa? Deem uma pausa no vídeo e tente completar. Aqui a gente tem um verbo principal de uma locução verbal. Então aqui a gente vai ter ao verbo auxiliar. Verbo auxiliar dessa locução verbal. Quando ele é verbo auxiliar, o verbo haver é pessoal, ele se flexiona, tá? Os policiais haviam encontrado drogas na caixa. Vocês acertaram, tenho certeza. E aqui, como nós temos um verbo que o verbo haver vai aparecer no sentido de existir, então a gente, apesar de ser plural, ele não vai para plural. Havia drogas na caixa. Simples assim. Locução verbal, ele como auxiliar vai para o plural, flexiona-se se for necessário, e o verbo sentido de existir, ele não vai para o plural, ele é impessoal. Agora eu vou dar uma observação, vou passar para vocês uma observação importantíssima. Vocês têm que prestar atenção para que vocês não errem, tá ok? Nada é totalmente simples, né? Tem sempre que haver alguma observação. Então, é importante que vocês prestem atenção. Eu vou apagar aqui e vou colocar aqui no quadro. Preste atenção nesses dois exemplos aqui. Nós temos aqui nesses dois casos, uma locução verbal com o verbo haver. Uma locução verbal com o verbo haver, funcionando como verbo principal. Aqui é o verbo auxiliar. Nós tínhamos visto que o verbo haver, quando ele é auxiliar de uma locução verbal, ele pode flexionar, ele é pessoal. Aqui nós temos o exemplo do verbo haver como verbo principal de uma locução verbal. Quando eu tenho esse verbo haver como verbo principal de uma locução verbal, ele tem o sentido de existir, portanto ele é impessoal. E essa impessoalidade, ó, tá no plural aqui, né? O objeto. Essa impessoalidade passa para o verbo auxiliar. Então eu não vou dizer devem haver outras saídas, dói até no ouvido. Eu vou dizer deve haver outras saídas. Verbo haver não é o verbo auxiliar da locução verbal, ele é o verbo principal da locução verbal, portanto, ele tem um sentido de existir, portanto, ele é impessoal e passa a ser pessoalidade aqui. A mesma coisa aqui, verbo haver, no sentido de existir, é o verbo principal da locução verbal, então é impessoal, e o verbo auxiliar também fica impessoal, não vai para o plural. O correto, então, é está havendo muitos problemas aqui. Gente, eu sou repetitiva propositadamente, tá? Vocês vão memorizando, de tanto que eu falo. Então vamos aos textos com os erros de português. O primeiro exemplo de texto com erro, ele traz exatamente o exemplo do que a gente acabou de ver agora na observação. Então vou ler. No Brasil, críticos da Operação Lava Jato alegam incessantemente que teriam havido excessos. Totalmente errado, está em vermelho. Totalmente errado por quê? Porque é uma locução verbal, porém o verbo principal é o verbo haver no sentido de existir, isto é, impessoal, e essa impessoalidade vai passar para o auxiliar. Vamos deixar, então, isso de modo correto. No Brasil, críticos da Operação Lava Jato alegam incessantemente de que teria havido excessos.
Aí está corretíssimo. O verbo haver, ele é o verbo principal da locução verbal. Ele não é auxiliar, ele tem sentido de existir impessoal. Vamos para o segundo exemplo de erro aqui. Em matemática, a professora Maiara de Souza diz que haviam questões mais complexas, mas estavam em equilíbrio com outras mais fáceis. Está em vermelho porque está errado. Está errado porque é um verbo impessoal, é o verbo existir impessoal, então ele não pode ter plural. Esse questões não é sujeito que vai flexionar aí o verbo no plural. Isso daí é um objeto direto. Então, o correto é colocar esse verbo no singular, porque ele é um verbo impessoal. Souza diz que existiam questões. Ó, uma coisa muito importante. O verbo haver, no sentido de existir, não tem plural, é impessoal. Mas o verbo existir, ele não é impessoal. Tá? Então, no caso, se fosse diz que existiam questões, se for aí no caso, você vai colocar no plural. Então, o correto aqui é singular, tá? Então, o correto fica: havia questões mais complexas. Terceiro caso, não haverão desfiles. Olha que absurdo, isso foi passado a todos exatamente em virtude da pandemia. Absurdo que eu digo é o verbo haver no plural aqui. Então, aqui é o verbo existir, em pessoal, não tem plural, tá? Não tem plural o verbo haver no sentido de existir. O correto é: não haverá desfiles. Isso foi passado a todos exatamente em virtude da pandemia. Só para lembrar, são textos jornalísticos, tá? Com esses erros crassos aí. Cileide explicou que não houveram visitas em sua casa e que apenas ficou sabendo do processo quando recebeu uma notificação do fórum. Mesmo problema, verbo haver no sentido de existir, em pessoal não tem plural. O correto é: Cileide explicou que não houve visitas. Quinta e última. No grupo recebido haviam representantes de duas empresas que, juntas, somam mais de 2.600.000 em multas. A reunião aconteceu na sede do ministro do Meio Ambiente, em Brasília, no dia 6 de fevereiro. Além do absurdo do que foi colocado da notícia, infelizmente tem um absurdo aí do uso errado do verbo haver. Verbo haver no sentido de existir, em pessoal não tem plural. No grupo recebido havia representantes de duas empresas. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês deem um like, que vocês compartilhem e continuem seguindo o meu canal.